vocês cidadaniam e nós cidadaniamos. A minha ideia para vocês é hoje, é agora e é uma ideia simples. Eu sou professora, eu amo ser professora e sou pesquisadora. E aí, com o meu grupo de pesquisa, nós fomos atrás de saber o que cerca de 500 universitários pensavam sobre a vida deles. E nós levamos um susto, porque quando nós perguntamos para eles se eles estavam felizes com a saúde, com a educação, com a segurança e com a justiça, todos eles diziam não. E quando nós perguntávamos, mas o que você sabe fazer sobre isso? Nada. E aí o que acontece? Nós vivemos um mundo de muita desesperança, de você ver muitos problemas e você não saber por onde, de que maneira resolver esses problemas. Parece que é tudo muito grande, né? O menor abandonado, o mendigo, o dependente químico, é tudo grande demais para nós. E aí, pensando sobre isso, eu fui imaginar que tem pessoas que não achavam que isso era grande demais. Por exemplo, a Wangari Maathai. Na década de 70, ela era uma professora de biologia. E ela entrava para dar aula e ela começou a observar no Quênia, no lugar onde ela dava aula, que o desmatamento era tão grande que as pessoas elas iam ter um colapso ambiental naquela região. E aí ela começou a ter contato com as mães dos alunos dela. E ela começou a dizer para as mães dos alunos que se elas não começassem a plantar e não plantassem árvores frutíferas, nos próximos 10 anos os filhos não teriam o que comer. E ela começou a optar, ela começou a convencer, ela começou a convidar essas mães a plantar. Essas mães começaram a se sentir tão empoderadas por uma causa, por dar comida para os filhos, por pensar que dali 10 anos aquelas árvores elas poderiam gerar comida para os filhos, que isso gerou um movimento de plantio de 51 milhões de árvores e o chamado Cinturão Verde. Bom, a Wangari depois virou prêmio Nobel, virou ministra de Estado, mas ela começou como uma professora de biologia que teve a capacidade de olhar o que os alunos estavam vivendo. E é pensando nisso que eu vim falar para vocês, porque eu sou historiadora e eu acredito muito no que o Gandhi disse. Eu não preciso entrar para a história para fazer um mundo melhor. Eu posso entrar para a história e posso fazer um mundo melhor a partir de agora. Quando eu penso nisso, eu tenho que entender que para poder fazer isso, eu tenho que fazer um processo de cidadania. E falar de cidadania em países como o Brasil é muito complicado. Mas não é só no Brasil, falar de cidadania no mundo inteiro é muito complicado, dado os problemas que nós estamos enfrentando. Naquela pesquisa que eu falei para vocês, quando eu perguntava para os meus alunos assim, olha, o que você acha que é cidadania? Eles diziam assim, exercício de direitos e deveres. Pois bem, o conceito de cidadania é um conceito que foi capturado nos últimos anos. Na verdade, no pós-Guerra Fria, na década de 80 e 90, as pessoas começaram a perceber que nem o modelo socialista nem o comunista conseguiram resolver coisas básicas como direitos humanos, dignidade humana, né? Muita gente passando fome, muita gente morrendo desnecessariamente. E aí o que começou a acontecer? Alguns grupos começaram a recuperar a ideia da cidadania, né? E o que ficou para as pessoas é que cidadania ou era direito ao voto ou exercício de direitos e deveres. Qual é o problema com esse conceito? Ele parece ser um conceito muito tranquilo. Bom, nós podemos exercitar o nosso voto e, teoricamente, nós temos direitos e deveres que você pode, em qualquer lugar, exigir e fazer com que sejam contemplados. O problema é que, hoje, todo mundo fala de cidadania. E porque todo mundo fala de cidadania, cidadania virou um conceito capturado. Então, eu vou escutar sobre cidadania da boca dos partidos políticos, da boca dos grandes empresários, da boca da sociedade civil, da boca de líderes religiosos. E ninguém sabe ao certo mais o que é cidadania. Então, essa cidadania, ela virou um grande monstro, né? Alguma coisa inalcançável, alguma coisa em que eu vou só conseguir chegar se um dia eu tiver muito desenvolvimento, se um dia eu conseguir desenvolver cultura o suficiente. E aí, dá-lhe complexo de vira-lata para os brasileiros, né? Porque a gente nunca acha que nós somos bons o suficiente para isso. Quando você olha para a cidadania e você vê que todo mundo exige cidadania, a pergunta que fica é: a cidadania é igual para todo mundo?
E aqui eu já tenho o primeiro problema. Por quê? Porque um grande empresário certamente tem seus direitos contemplados. Quais direitos? Ele tem moradia, ele tem alimentação, ele tem saneamento básico, mas certamente ele não tem segurança. Porque para ele poder andar de um lugar para o outro, dado o conflito social que nós vivemos hoje, ele tem que ter um carro blindado, ele vai para os condomínios fechados, ou seja, uma parte dos seus direitos, o direito civil de ir e vir, ele não tem contemplado. Então a cidadania dele funciona para ele? Não. A cidadania desse empresário não é a mesma cidadania do morador de rua, a quem falta o básico, a possibilidade de tomar um banho decente, a quem falta o básico, um teto para poder se chamar de seu. Essa cidadania não é igual. Eles querem as mesmas coisas? Certamente que não. Então qual é o grande problema desse conceito amplo de cidadania que nós trazemos desde a década de 80 e 90? É o fato de que ela está ancorada na macropolítica. E porque ela está ancorada na macropolítica, essa cidadania é pensada só através da discussão dentro dos grandes partidos, da discussão dentro dos grandes projetos de governo, da discussão das grandes ONGs internacionais ou das grandes instituições internacionais. Isso é um problema. Por quê? Porque para isso acontecer, pressupõe-se que você tenha um nível de empoderamento da população. Como é que eu faço numa situação como o Brasil, em que eu sou herdeira de uma política paternalista, patrimonialista, paroquial? Onde todo mundo acha que se eu votar no vereador, ele vai resolver o meu problema, então eu voto nele porque ele vai conseguir o telhado da minha casa. E essas pessoas, elas não conseguem entender, porque não foi dado a elas a possibilidade de aprender, que por 4 anos ela vai ser manipulada. Então, nesse conceito, eu tenho uma fragmentação, porque eu espero dessa pessoa uma capacidade de empoderamento que ela não consegue agora. Ela não tem o que comer. É uma coisa simples. Um outro problema desse conceito é a capacidade de articulação. Se ela não consegue denunciar o traficante da rua dela, você acha que ela vai ter uma capacidade de articulação para saber quais são os seus direitos e fazer com que eles sejam contemplados de forma simples? No sistema representativo que nós temos no Brasil, impossível. Outro problema, pressupõe luta. A Dipa Narayan fez um trabalho maravilhoso e ela tem um relatório incrível sobre o Brasil. Uma das coisas que a Dipa Narayan fala é que a pobreza, ela impacta psicologicamente. O pobre sabe, de antemão, que ele vai ser desrespeitado. Ele sabe, de antemão, que se ele chegar para denunciar alguém, em primeiro lugar, ele vai ser visto como uma ameaça, até que ele seja conhecido como alguém que é honesto, é limpinho. Não é assim que as coisas funcionam? Então, como eu vou pensar na capacidade de luta? E, finalmente, como que eu vou entender os meus direitos? Em especial, num país como o Brasil. Eu adoro quando eu pego assim, as pessoas que chegam para mim e falam assim: e os brasileiros, eles são pouco desenvolvidos. Nossa, como os brasileiros, eles têm que aprender com a França, com a Inglaterra. E as pessoas tentam trazer para cá, enfiar goela abaixo no Brasil, o modelo de desenvolvimento da Europa ou dos Estados Unidos, o modelo de cidadania que se teve lá. Dá uma olhada para os nossos números. Se você olha para a história do Brasil, em 518 anos, nós só tivemos 2% de república democrática. Como é que eu quero cidadania? Como é que é possível ter cidadania? Nós fomos súditos por muito tempo. Qual é a definição de ser súdito? É quem tem dever, mas não tem direito. Como é que eu aprendo a ter direito de uma hora para outra? Numa canetada? Né? Num país que acha que você faz lei porque você assinou o papel? Com cidadania é diferente, demora um pouco mais. E aí, ao longo da nossa história, nós criamos uma lenda urbana. Porque o Brasil é o país do futuro. E qual é a lenda urbana? Olha, um dia nós vamos ter democracia. Porque, dá uma olhada ali. Eu tive primeiro colônia, depois eu tive monarquia, depois eu tive república democrática, oligárquica. Não tem democracia. Depois eu tive ditadura. Então as pessoas ficavam assim, um dia vem a democracia.
E quando a democracia vier, a democracia, por definição, é o governo de todos para todos. E esse governo de todos para todos vai esperar que as pessoas se manifestem, que as pessoas participem. E aí, então, eu vou ter cidadania no Brasil. E aí o Brasil vai ser desenvolvido. Porque hoje ele não é, mas nesse momento ele vai ser desenvolvido. Porque aí, quando as pessoas participarem, elas vão ver que elas não precisam mais vandalizar os espaços públicos. Elas vão aprender que elas não podem mais estacionar em lugar proibido, mas são só 2 minutinhos. Elas vão aprender que elas podem ficar na fila, elas não precisam furar a fila. Ah, mas eu estou com tanta pressa. Então, o que a gente criou na mentalidade do brasileiro? Essa lenda. Um dia vem a democracia, com a democracia eu tenho a cidadania, e com a cidadania, finalmente, eu vou ter a ética. E uma das definições de ética é o respeito para com o outro. E aí é complicado no Brasil. Porque quem é o outro? Se o outro fosse como eu, estava tudo resolvido, porque eu sou legal. Mas o outro raramente é como eu. O outro é o diferente. O outro, ele é o caos, é a contradição, ele é incompreensível, ele não aceita tudo que eu digo, né? O outro é o meu vizinho, é o animal abandonado, que eu não posso mandar sacrificar porque eu tenho que ser politicamente correto, mas se eu puder, sempre. Né? O outro é o dependente químico, porque o dependente químico que está na minha família merece compaixão, mas o que está lá na rua é bandido, né? E sabe como é que é no Brasil? Bandido bom? E depois as pessoas vão no final de semana na igreja, nos templos, nos centros espíritas, sem nenhum tipo de constrangimento com a contradição. O outro é o menor do semáforo. E nos últimos tempos, o outro é o que pensa diferente de mim politicamente. É o coxinha, é o mortadela. E nós somos levados por essa cortina de fumaça a acreditar que nós somos uma nação rachada, que nós somos um povo que não se suporta, o que é muito interessante para alguns grupos. Então, é muito difícil ter ética, porque eu só consigo ter ética se eu falo de mim. Então, a minha proposta para vocês é que a gente tenha novas práticas para novos tempos. Por exemplo, ao invés da macropolítica, da cidadania, que está focada nas grandes articulações dos partidos políticos, isso eu não posso perder. Eu tenho que continuar, estar envolvida com os partidos, eu tenho que continuar exigindo que eles façam aquilo que é direito deles e é obrigação deles. Mas eu tenho que começar a me articular com a micropolítica. Aonde eu aprendi isso? Estudando escravo no século XIX. Tem coisa pior do que escravidão? E os escravos, eles conseguiam criar redes de solidariedade para tentar suportar aquela situação. Por que não criar redes de solidariedade, redes de interesse, redes de comprometimento hoje? Eu tenho um terreno baldio na esquina da minha casa. Eu vou esperar o governo resolver? Eles não conseguem resolver a questão do SUS. Eles vão resolver o terreno baldio? Mas eu posso me juntar com a vizinhança e transformar aquele terreno baldio numa horta coletiva. Eu tenho problema dos cachorros abandonados na rua, por que eu não posso adotar todos eles na rua? Por que a comunidade não pode cuidar daqueles animais? Isso é a micropolítica. É quando eu crio redes de comprometimento, redes de solidariedade, redes de colaboração, sem depender das grandes instituições. Vejam, eu não estou abolindo as grandes instituições, mas eu estou dizendo que se eu verifico isso no meu cotidiano, fica muito mais fácil para exigir que eles façam o que é dever deles fazer depois. O que é importante entender é que nós estamos todos conectados e sofridos. Nós somos uma sociedade machucada. Nós não nos olhamos e nós não fazemos as pequenas gentilezas. Quantos de vocês aqui falaram bom dia, boa tarde para o pessoal que estava dando suporte hoje? Não precisa mais. Ninguém faz isso. E é tão real isso, que quando você vai num caixa de supermercado e agradece, a moça do caixa olha para você assustada, tipo assim, você falou um palavrão, né? Não existe mais. Bom dia, boa tarde, por favor. As pequenas gentilezas nós fomos perdendo. O Saramago trabalha isso. Ele fala assim, olha, nós vivemos um tempo de cegueira emocional, de ausência de comprometimento. Como eu disse, eu sou pesquisadora. E aí eu tenho um grupo de pesquisa que fez uma outra pesquisa sobre Ribeirão Preto.
E aí nós perguntamos para 600 pessoas em Ribeirão os mais variados núcleos e poder aquisitivo. O que elas queriam para a cidade e o que elas sentiam falta na cidade. E aí foi um caos para nós pesquisadores. Por quê? Começou a aparecer assim. Elas tinham falta de ética na cidade, para Ribeirão, tá? Ética, respeito, educação, cidadania. Mas começou a aparecer muito a palavra amor. Bom, como a minha formação é profundamente acadêmica, vocês imaginam como eu me senti. Eu peguei os estagiários e falei assim, vai tabular tudo de novo, tá tudo errado isso daí. Porque não é possível que para Ribeirão as pessoas com tanta dificuldade, elas queiram amor. Os estagiários tabularam 3 vezes. E aí, quando eles tabularam 3 vezes, o pessoal do grupo de pesquisa falou, agora chega, né, Sandra? Apareceu isso, não tem mais jeito. E aí nós fomos estudar. E de que amor a cidade estava falando? Do amor do pertencimento. Você destrói o que você ama. Se você gosta da tua rua, você não vai maltratar aquela árvore, você vai plantar orquídea nela. Se você gosta da tua cidade, você não vai destruir aquela praça. Sabe, alguém aqui já deve ter ouvido falar da teoria da janela quebrada, né? Se eu gosto, se eu tenho relação de pertença, eu vou cuidar. E aí, eu gero gentileza. E é muito interessante porque para as pessoas mais ansiosas, os racionais ansiosos, gentileza gera bem-estar. Toda vez que você cuida do outro, que você acolhe o outro, isso gera em você uma quantidade imensa de hormônios de bem-estar. E melhor, não engorda aquele chocolate. Então, praticar gentileza é legal, porque te faz bem. E a minha proposta é essa, que a cidadania, ela é um ato de gentileza, é um ato de vontade, não pelo outro, por nós, por mim e pelo outro. É um ato de vontade. Qual a minha ideia para a gente cidadaniar no século XXI? Por que é importante cidadaniar no século XXI? Nós vemos um conflito. Nós estamos destruindo esse planeta. Nós maltratamos, nós envenenamos, nós poluímos. E na mesma proporção que nós fazemos isso, nós geramos cada vez mais expectativa de vida. Hoje em dia as pessoas morrem com 90 anos. Eu quero viver até os 90 anos num mundo destruído e poluído. Então a gente tem que começar a mudar isso. Então a minha proposta é, ao invés daquela ética, cuidar, respeitar os outros, a minha proposta é a ética como compaixão. Até o século XX, era muito importante ter uma inteligência guerreira, racional, proativa. Eu faço, aconteço, eu não penso muito nas sensações, nos sentimentos. Eu não consigo mais isso no século XXI. Eu tenho que juntar a razão, mas eu tenho que ter a inteligência da compaixão, a inteligência de sentir o outro. Como é que eu faço isso? Aprendendo a cuidar. Abandonando o ganha-perde nas relações. Eu tenho uma amiga que leu um autor outro dia, ela disse assim, que o autor falava, nós precisamos parar de ver o outro como uma oportunidade. Não é uma oportunidade de negócio o outro. Vamos abandonar o ganha-perde, vamos assumir o ganha-ganha. Existem países que estão fazendo isso nas relações internacionais, por que eu não posso fazer isso na minha rua? Por que não? Né? Exercitar o respeito, o acolhimento, a hospitalidade. Se eu fizer isso, a gente tem uma chance. Do contrário, segundo Leonardo Boff, ou aprendemos a cuidar ou pereceremos. A minha proposta é simples, mas ela é bastante